Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de todos aí, né, e ter essa disponibilidade de estar participando com a gente aí de mais uma reunião. Hoje está sendo uma reunião extraordinária, né, a 7ª reunião extraordinária da CETOC. Às 9h12. E antes da gente iniciar a reunião, eu acho que a gente já pode aproveitar que já os membros já estão presentes, o empreendedor também. A Lara precisa fazer o registro da reunião, então, se ela estiver presente, ela já faz o registro agora e a gente conduz a reunião normalmente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos. Dá um minutinho, vou fazer o registro. Vou fazer só mais um. Só um pouquinho. Mais umzinho. 3, 2, 1. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Um bom dia, bom trabalho. Obrigada, Lara. Então, vamos passar para o nosso item 1 da pauta, que é discussão e aprovação da síntese da 6ª reunião extraordinária da CETOC, que aconteceu dia 24 de outubro. Os membros da CETOC receberam, né, a síntese da reunião. Lilian e Sandra, teve alguma contribuição? Nenhuma contribuição. Então, a gente coloca em discussão. Se não tiver nada para se manifestar, permaneça como estão. Alguma manifestação, que agora é o momento oportuno. Nayana Mosaic, eu vou me abster porque eu não estava presente na reunião, ok? Ok. Obrigada, Nayana. Então, aprovada por maioria a ata, com abstenção da Nayana. Acho que o seu Ivo também... Seu Ivo pode se manifestar. O seu áudio está fechado. É porque eu estava presente também na reunião, não estou vendo. Não estou postando meu nome, por favor. Aí, seu Ivo, eu não consegui entender o que o senhor falou no final. Eu estava presente, mas não está constando meu nome. Seu Ivo, fui eu que esqueci, viu? O senhor me perdoa. A gente vai acrescentar. Não, então a gente já deixa registrado em ata, então o acréscimo da presença do seu Ivo. Ok, obrigado. Isso. Sandra. Não, só para... o esquecimento não foi do Leandro, não, foi nosso, tá? É porque nós montamos o padrãozinho dela e encaminhamos. Aí a gente pede desculpas aqui, tá, seu Ivo? O Leandro foi gentil em assumir a responsabilidade aí, mas esse pedacinho aí de nomes, a secretaria já encaminha para facilitar, né, o serviço do Leandro, que ele faz com tanto zelo e dedicação, assim como a Nayana tem feito aí para a gente no GT Subbacis e os demais membros, tá? Então, o senhor nos desculpe aí que infelizmente o equívoco foi nosso, tá? Tranquilo, sem problemas. Muito obrigado, Sandra. Eu que agradeço, Leandro. Então, novamente, aí foi aprovada a ata com essas considerações, essa retificação que a gente vai fazer, e com a abstenção da Nayana. Item 2 da pauta. Apresentação e discussão do parecer técnico da aba, referente ao processo de outorga CIAN 47729/2024, requerido pela CSN Cimentos Brasil S.A., processo SEI 2090-01-00-25-347-2024-31. Palavra para a aba. Bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, né, eu sou Patrícia Antunes, analista ambiental da aba,
equipe técnica do CBH Araguari, e hoje nós faremos a apresentação do nosso parecer. Foi elaborado com base, né, em toda a documentação que nos foi encaminhada, que é o processo de outorga referente ao processo aí 47729/2024 e o parecer também do IGAM referente a esse processo. Eu vou compartilhar minha tela. Só um minutinho, por favor. Vocês estão visualizando? Acho que não, né? Sim, sim. Ah, Sim. não, sim, tá aparecendo aí então. Só para mim aqui que não atualizou. Beleza. Só mais um instante. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. O nosso parecer, como eu falei, então, ele foi feito com base nas informações que foram da apresentação, inclusive da nossa última reunião, né? Onde o empreendedor, a CSN, ela fez a apresentação e também o parecer do IGAM, né? E a documentação nos encaminhada por escrito. Então, nós tivemos essa possibilidade, né, dos dados e conferimos, fazer uma leitura bem detalhada aí do que consta no relatório de outorga e também no parecer do IGAM. A outorga ela se refere ao aproveitamento de potencial hidrelétrico, né, na PCH Cachoeira dos Macacos. Essa PCH ela já se encontra instalada, mas a solicitação ela vem apresentando aí, então uma ampliação nessa unidade, né? A nossa também, de acordo com a deliberação normativa, né, que é a do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a 7 de 2002, no caso, o empreendimento de grande porte, como é o caso da PCH Cachoeira dos Macacos, ela tem o potencial de grande porte, então faz necessária essa apreciação por parte do Comitê de Bacias do Rio Araguari. Por isso, nosso apoio aqui com o parecer técnico da ABA, né? Então, as informações, só para a gente recapitular aqui, que o requerente é a CSN Cimentos Brasil. O empreendimento está localizado entre os municípios de Sacramento e Perdizes, né? E o modo de uso a ser pleiteado é o aproveitamento de potencial hidrelétrico, e localizado na bacia do Rio Araguari, no Rio Araguari, né? A, de acordo com o relatório técnico, o processo de outorga, ele teve, então, a sua primeira, né, fase, ela teve a sua extinção. Só um minuto, por favor, pessoal. Teve evitar uns barulhos aqui, né? A gente, na verdade, ele teve a primeira outorga que foi extinta, né? Então, posterior a isso, foi feito um novo estudo e, inclusive, todo o detalhamento da engenharia feita na estrutura viu a possibilidade de ampliação, né? Então, o pleito dessa outorga é justamente para esse aproveitamento ótimo do empreendimento, que é uma potência aí referente a 13 megawatts, né? Um reservatório de 33 hectares. Então, o relatório, ele trouxe esse detalhamento dos estudos com relação a Q710, a toda a formalização hidrológica ali, entendendo as vazões médias, máximas, mínimas, que poderiam aqui intervir diretamente em toda a funcionalidade hidrológica da bacia. Na imagem a ser compartilhada aí, a gente tem esse visual pelo Google Earth da localização da PCH. Então, como já é um empreendimento instalado, né, pela imagem a gente já pôde identificar isso. Atualmente, apenas uma das tomadas ela está em operação, conforme informações apresentadas no relatório técnico, né, e a ampliação ela terá então a capacidade aqui de implantação de mais uma segunda unidade, também equivalente à atual, né, aproveitando também essas estruturas civis já projetadas, sem a necessidade de ampliação de área e vazão, né, contemplada. Então, atingindo aqui essa potência instalada de 13 megawatts. De acordo também, né, a implantação ela não vai alterar, então, o sistema de vazões contribuintes aí, nem a jusante nem a montante, até porque não está tendo nenhuma alteração no contexto estrutural da barragem.
ok? O projeto afirma também não haver essas interferências significativas para os usuários de jusantes, que é um fator muito importante, tendo em vista aí que o Comitê de Bacias ele tem esse cuidado, né? Ele preza aí pela a distribuição igualitária das águas, então é um fator de grande importância aqui para a gente identificar na leitura e analogia desse projeto. O sistema ele opera com um vertedor de soleira livre, ou seja, essa soleira, né, que a barragem ela ocupa praticamente todo o leito do rio. A gente não tem aqui um sistema de armazenamento, a barragem ela trabalha a fio d'água, então ele ocupa praticamente todo o leito desse rio, tá? Aqui algumas imagens, né, só para a gente identificar o local de instalação da PCH no Rio Araguari, em que pode observar aqui que seria esse o vertedor, né, de soleira livre. Aqui mais um pouco. E, de acordo com o estudo hidrológico apresentado no relatório de outorga, o rio ele apresenta uma rede padrão, né, de forma mais alongada, com alguns afluentes aqui importantes da nossa bacia, que são os ribeirões da Taboca, o Inferno, o da Prata, o Soberbo. Então, aqui na margem esquerda, drenagens menores, né? Aqui nós temos uma visualização dessa rede de drenagem contribuinte da PCH dos macacos. Então, a gente observa também que tem uma vasta contribuição nesse trecho. E os índices, né, calculados aqui para a área de interesse, que é o de capacidade, ele teve aí um valor de 1,45, o fator de forma, que é o KF, de 0,19. Esses fatores, esses índices, eles são calculados até para averiguar algumas condições hidrológicas. Os dois, eles indicam aí uma baixa propensão, no caso, à enchente, até pela condição de forma dessa bacia, né, uma estrutura mais alongada. A declividade total identificada é de 3,2 metros por quilômetro e a média de 9,3 metros por quilômetro. Okay? São dados aí apresentados no relatório e que venha contribuir com as informações de importância aí para a análise, né, da outorga, da concessão da outorga. Como poços pluviométricos base, né, o levantamento ele foi feito então na região, estruturando ali algumas estações meteorológicas que poderiam então conceder esses dados mais precisos para se estabelecer as curvas-chaves, que são as definições de médias, né, as estruturas de vazão aí necessárias ao entendimento do que a gente tem de disponibilidade hídrica local, né? Até porque a gente depende dessa condição do ciclo, né? Com as prevalências de precipitação e, obviamente, que vão compor aí toda a vazão que integra a bacia. As curvas-chaves dos poços selecionados, elas foram, segundo o relatório, todas revisadas, né? Apresentando ali pequenas diferenças das bases da Agência Nacional das Águas. Ok, então esses registros, né? O posto de desemboque, então, que é um dos pontos de registro captado, ele foi utilizado pela qualidade dos seus dados apresentados, então, o relatório ele confirma essa condição próxima, até para ter uma precisão maior nos dados bases que serão ali utilizados, né, para a construção desse histórico e estimativas de vazões na bacia. Tá? De acordo com o relatório também, as cheias máximas, né, que foram aplicadas, elas seguem aí as recomendações da Eletrobras, tá? Utilizando inclusive metodologias significativas aí para o estudo hidrológico, que é a distribuição de Gumbel, né, que é um coeficiente justamente que vai analisar os potenciais máximos aí de chuvas e vazões geradas na bacia. Aqui mais alguns itens que a gente precisa pontuar aqui. Como eu estou fazendo uma apresentação, eu busquei trazer alguns detalhes que a gente observa mais importante para o entendimento do CBH. Então, o nosso relatório ele foi compartilhado com todos vocês, né? O nosso parecer, na verdade. E aqui na apresentação eu trouxe alguns pontos cruciais, né, para esse entendimento. E um desses pontos, e talvez seja o mais importante, é o que define aqui a nossa condição mesmo de disponibilidade hídrica, né, que é o fator da Q710, que é uma vazão de referência utilizada justamente para se estabelecer
valores aí para definição dos usos dos recursos na bacia no estado de Minas Gerais. E a Q710, apresentada no estudo do relatório de outorga pelo empreendimento, ele teve o valor aí da sua muito próximo ao que foi estimado também pelo próprio Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que é o IGAM, que é o valor de 8,74 metros cúbicos por segundo apresentado pelo empreendedor e 8,856 metros cúbicos por segundo apresentado no parecer de outorga do IGAM. Esse valor, então, ele tende, né, na verdade, ele representa essa mínima a ser mantida a jusante, até para estabelecer esse critério de distribuição onde não haja perdas, né, tanto por parte do próprio ecossistema, que depende de um volume aí para estar tendo essa manutenção natural de recomposições, de abastecimento e tudo, quanto para os usuários também localizados ali a jusante, ok? Como não é, né, como se trata de uma outorga de uso não consultivo, o objetivo aqui, então, ele é verificar se a vazão mínima que está chegando naquele ponto, né, de onde vai ser, então, o uso do empreendimento, ele poderá ser outorgado em 50% dessa Q710. Então, é o que ficou aí analisado no valor de 4,28 metros cúbicos por segundo, ok? Um outro detalhe importante em se tratando de empreendimentos como a PCH, com barramento, é a condição do trecho de vazão reduzida, né? Que nesse caso da PCH de Macacos é de aproximadamente 100 metros, né? Esse valor seria uma mínima, né, durante os períodos de seca, então atender esse valor mínimo, justamente para a gente não ter aí nenhum, não é que seria nenhum, mas um impacto bem reduzido com relação ao abastecimento, a todas as contribuições que a gente tem e captações ali a jusante, né, e fica fixado aí em 14,91 metros cúbicos por segundo, que é um valor superior à própria Q710 que foi calculada, né, no valor aí de 8,856 metros cúbicos por segundo. Então, tem aí uma equivalência, né, a gente deve atentar para esses valores justamente porque ele não ficasse inferior à Q710. Ok? Em termos de estrutura, como eu falei anteriormente, o relatório ele traz, né, o projeto de outorga, então ele traz essa clareza, né, esse esclarecimento quanto à condição de utilização da estrutura já instalada, então não vai haver modificações, alterações no contexto de até mesmo da caracterização, o sistema é fio d'água, ele não há reservação, e a própria vazão, né, então a estrutura dimensionada para suportar também essa condição de cheia, utilizando dados superiores, os máximas, para identificar, inclusive, essa condição de risco em que a própria estrutura ela pode suportar ali, né? Até foi um questionamento que eu mesma fiz na apresentação do dia 24, né, sobre essa condição mesmo de avarias possíveis aí em eventos mais críticos, e a empresa, ela salientou que isso já está tudo definido, né, e consta no relatório, ok? Mais alguns dados, né? O reservatório, então, ele tem uma área alagada de aproximadamente 33,46 hectares, né? Corresponde a essa calha natural, não é uma condição de acumulação, e sim um sistema que trabalha a fio d'água, né? A casa de força, a usina, ela está equipada, então, com 4 turbinas, mantendo aí o que foi disposto na própria proposta do inventário, que é o inventário técnico que estrutura a eficiência aí de produção energética, né? Então, para a gente finalizar aqui, as considerações do qual esse parecer ele está pautado, né? Considerando que o Comitê de Bacias do Rio Araguari ele tem a competência para aprovar a outorga de direito de uso de recursos hídricos para empreendimentos de grande porte, né, localizados aí, então, na bacia do Rio Araguari, isso conforme a Lei 13.199 de 99. Considerando também que os pareceres sobre outorgas solicitadas serão analisadas pela agência da bacia, entidade equiparada, que acompanhará, então, as conclusões das decisões do Comitê de Bacia, com base na deliberação normativa 31 de 2009, e considerando os quesitos a serem observados, né, dentro do comitê,
no exame dos processos de outorga, seguindo aqui também a normativa, né, a deliberação normativa 31 de 2009. Com base no que nos foi apresentado na reunião do dia 24, com toda a documentação encaminhadas, né, do relatório de outorga e o parecer técnico da equipe técnica do IGAM, a equipe técnica da ABA, Gestão de Águas, ela recomenda ao Comitê de Bacias do Rio Araguari, então, o deferimento com condicionantes, né, do processo de outorga 477-29/2024. As condicionantes, nós, após feita a análise, a gente manteve as mesmas que foram indicadas, né, pelo parecer do IGAM, visto que são condicionantes necessárias, importantes, aí a manutenção da qualidade dos recursos e a quantidade, principalmente, né, e uma forma de avaliar também os impactos os impactos possíveis que esse empreendimento ele pode de alguma forma incidir ali naquele meio, tá? Então, a condicionante, né, realizar o monitoramento da vazão a jusante do empreendimento, tendo em vista que a gente pode haver outros usos, não há usos nesse momento, mas pode ter outros usos e até mesmo pelo próprio equilíbrio do ecossistema, é importante a gente manter a análise desse monitoramento, na verdade, manter esse monitoramento para analisar quais são as interferências, né, possíveis que está acontecendo ali naquele fluxo. 2, né, manter a identificação nos pontos de monitoramento, bem como a limpeza dos acessos aos pontos existentes instalados, tendo em vista que essa manutenção ela é importante porque eventual fiscalização ou até mesmo para o bom funcionamento do sistema de monitoramento, essa área seja ali mantida de forma limpa, né, e adequada. E o terceiro, que é implantar a estação de monitoramento de vazão no trecho de vazão residual, né, que é o TVR, realizar o monitoramento das vazões do trecho de vazão reduzida, que os dados deverão ser compilados e enviados ao órgão ambiental semestralmente. Então, é uma forma desses registros, tanto para esse acompanhamento, ver de que forma que o empreendimento ele pode, direto ou indiretamente, intervir, né, nessa modificação, mas também para a gente entender todo o condicionamento hidrológico da bacia naquele trecho, ok? É isso, eu agradeço a atenção de todos e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Patrícia, muito obrigada. Eu até levantei a mão, é só para a gente... Eu acho que é melhor a gente retificar. Porque você lembra na condicionante 3 do IGAM, na reunião passada, que até foi a discussão, a questão do monitoramento. Exato. Então, aí eu já tinha, na nossa minuta de relatório da CETOC, eu também já tinha colocado como tinha ficado na discussão da reunião passada, que seria, em vez de implantar a estação de monitoramento, o que eu tinha entendido que era apresentar monitoramento de vazão. Não é? Isso, porque pode ter outras formas de apresentar esse monitoramento sem ser uma Pontual. estação. Isso. Então, a gente pode apresentar, ou até tirar esse item. Já está falando, realizar... Quer realizar o monitoramento diário da vazão no trecho, né? Eu acho que já atende, né? Se a gente tirar o A, Fica só... Realizar monitoramento diário da vazão do trecho de TBR, né? Isso. Trecho de vazão reduzida. Porque ele pode fazer por diferença, o que está entrando né, pela lâmina, ou que está vertendo, e diminuindo o que está saindo no canal de adução, né? Então, isso, a gente até... né? A gente até optou por manter a indicação do texto, né, como estava no parecer do IGAM, e para se definir no parecer da CETOC agora essas alterações. Até foi com essa ideia que a gente trouxe, né, a seguinte informação, tá bom? Não, combinado, então. Mas eu também estou de acordo com o que vocês listaram aí, tanto na reunião anteriormente como agora. Ótimo. Não, e aí os demais membros aí presentes querem fazer alguma manifestação, querem questionar alguma coisa para a Patrícia? Posso? Nayane, claro. Eu só queria tirar uma dúvida, Patrícia, mas aí talvez seja mais eu desatualizada do que o parecer incorreto, tá? Eu tinha aqui
de memória que quando o uso é não consultivo, a gente tem que garantir 100% da Q710. Qual que é a legislação que fala de 50%? Só para eu... Porque você sabe que a gente aprende aqui na CETOC para fazer as nossas outorgas também, né? Então, às vezes, a pergunta é mais nesse sentido. Sim, claro. Deixa eu só recapitular aqui, de repente, alguém puder lembrar da legislação, só puxar ela aqui que já me ajuda. Acho que era a portaria 48, se não me engano, é essa. É isso mesmo. É isso, né? A portaria É 48 a de portaria 2019. 48. Isso mesmo. É nela que Não, estabelece todos os 2018. usos. Não, E 2019. 2019. 2019. Obrigada, 2019. pessoal. 48 de 2019, porque aí lá nela tem todas as informações com relação aos percentuais, né, que são disponibilizados no âmbito do estado de Minas Gerais e com as diferenças também regionais, é claro. Maravilha. Beleza, obrigada. Obrigada, Lá era só também fala isso. dos usos consultivos e também os insignificantes. Tá. Isso, Obrigada, isso. Bush. Seu Ivo, fica à vontade. Patrícia, até na verdade eu deveria ter feito essa pergunta na primeira reunião, mas eu queria só um esclarecimento. Tem aquele trabalho de avaliação ambiental integrada, né, a resolução da SEMAD, que consta a PCH Cachoeira dos Macacos, e consta que no trecho, a montagem da PCH até suas nascentes, no Ribeirão do Inferno, tem a presença do território, a presença do Pato Mergulhão. Com relação a essa questão, existe algum trabalho específico porque na avaliação ambiental integrada consta essa situação, consta essas 4 PCH, uma delas é coisa, e consta que a montante dela é registro desse texto do Pato Mergulhão. Nos processos de outorga, licenciamento, de outorga, não consta essa questão, só consta essa questão se for algum processo de licenciamento ambiental? Sim, seu Ivo. O senhor finalizou a pergunta, né? Quer dizer, a informação, sim. Então, pelo que eu tenho de informação, né? O que eu entendo é com relação à outorga, ela não aborda essa existência ou não, né? Que seria ali preservação, itens ligados à flora, à fauna local. Então, a gente trabalha com a condição hidrológica de atendimento, a capacidade, se o atendimento ele está dentro dos critérios estabelecidos pelo próprio Estado. É claro que tanto o IGAM quanto outros membros da CETOC, se puder me auxiliar também nessa informação, né? Dizer se está de acordo ou não e puder contribuir, está aberto. Mas, assim, no contexto do relatório apresentado, não foi mencionado, não tem nada condizente com a condição de pato mergulhão, a existência dele ou alguma forma ali de monitoramento também. Realmente eu acredito que a questão da fauna teria que ser no licenciamento ambiental. Mas existe essa resolução da SEMAD que instituiu esse trabalho que chama avaliação ambiental integrada com relação aos potencial hidrelétrico do bacia do Rio Araguari e consta que a montante da Cachoeira do Macaco é reduto dele. Como existe esse trabalho de avaliação ambiental integrada junto ao IGAM, por isso que eu faço essa pergunta. Mas provavelmente que vai ficar por questão de fauna e flora mesmo. Eu queria saber se vocês teriam alguma coisa dentro da questão de outorga, da questão do IGAM, alguma coisa relacionada a essa preservação. Eu não sei te informar ao certo. O IGAM, Daiane, saberia informar também, Daiane, se existe alguma coisa vinculada? Então, nós aqui, eu pelo menos não tenho conhecimento. Eu sei que quando os empreendimentos eram licenciados, tipo com EIA-RIMA ou PCA, RCA, esse tipo de informação era muito mais fácil de estar constando no licenciamento, né? Agora, até como o empreendimento foi enquadrado como las cadastro, eu realmente não tenho esse tipo de informação. E
O IGAN também não. Não, correto. Eu até acho que não vai influenciar nessa decisão desse parecer dessa autóloga aqui agora. Não é só uma curiosidade minha mesmo. Professor Igor, eu entendo que essa questão de outorga, ela entra basicamente na questão hidrológica, como a Patrícia disse aí, né? Juntamente com a questão das suas condicionantes. Essa questão que você está falando aí, há essa preocupação sim, mas no meu entendimento, posso estar errado, mas entra lá no licenciamento ambiental, principalmente quando há uma discussão de área de restrição de uso, porque aí você tem que usar a resolução da SEMAD com relação ao licenciamento ambiental. Então, eu acho que quando há uma discussão estou dizendo isso que a gente está discutindo isso lá no Comitê Federal do Grande. Então, está entrando tanto a legislação paulista como a legislação mineira, porque há essa diferença, entendeu? Então, eu vejo que essa preocupação sua procede, e muito bem, porém, eu entendo que é lá no licenciamento ambiental. Posso estar errado, viu, professor Ivo? Mas eu entendo, já com algum tempo e de algumas experiências que a gente tem, que entra lá no licenciamento ambiental. Essa é uma contribuição. Muito obrigado. Muito obrigada, Bush. Mais algum questionamento? Pessoal, mais algum levantamento? Agora é o momento para a gente estar discutindo isso aqui. Considerando aí que a gente não tem mais o que questionar ou esclarecer, eu vou passar para o próximo item da pauta, que seria o item 3, que é de discussão e elaboração do relatório da CETOC, né, referente ao processo que a gente já mencionou aqui, que é o 47729, da CSN Cimentos Brasil. Eu encaminhei até para os colegas, eu fiz uma minuta aí de parecer para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo e encaminhei no nosso grupo de WhatsApp. E espero que vocês tenham dado uma olhada para me ajudar a melhorar, né? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente ir mexendo nele juntos, tá bom? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, estamos. Sim. Então tá bom. Vamos. Se eu tiver muito rápido, eu vou passando como a gente está acostumado a fazer. E eu marquei algumas coisas em amarelo para vocês me ajudarem, mas fiquem à vontade de estar falando, Daiane, eu acho que a gente tem que incluir algum assunto nesse ponto, tá bom? Então, vamos lá. Câmara Técnica e seu relatório técnico. A finalidade do parecer, né, que é o processo de outorga, o objetivo do parecer, que é para subsidiar a decisão da plenária do CBH Araguari com relação ao requerimento de outorga de aproveitamento de potencial hidrelétrico da CSN Cimentos, PCH Macacos, localizada nos municípios de Sacramento e Perdizes. E a gente, assim, sempre se baseia, para os que não estão acostumados com esse tipo de reunião, a gente se baseia no parecer do IGAN e no parecer da ABA. Então, vai ter alguns trechos que realmente, assim, para facilitar, a gente copiou, exportou dos pareceres desses dois membros. Aqui a caracterização, eu não vou ficar lendo, mas se vocês quiserem que eu mencione alguma coisa ou a gente discuta, vocês me falam, tá bom? Aqui informações gerais, que seriam, novamente, a descrição do parecer, onde eu também menciono o parecer técnico do IGAN, né, o objetivo dele, que é aumentar a sua capacidade de geração, otimizar
Sendo assim, foram realizados estudos de inventário. Então, assim, como eu encaminhei para os membros da CETOC, eu não vou ficar lendo, que eu acho que vai ficar muito cansativo, tá bom? Aqui o outro item seria as características do empreendimento. Colocamos a gente pegou as coordenadas, né? Novamente reforçou a localização. Peguei emprestada a imagem que a Patrícia colocou no relatório dela. Né? E fizemos aí um históricozinho para todos entenderem aí o histórico do empreendimento. Novamente. O item 6, informações gerais do processo de outorga. Aqui que eu acho que eu não sei se precisa acrescentar mais alguma coisa. Como eu não sou técnica, eu sou só advogado. Então, eu fico meio com receio de colocar alguma coisa e ficar meio que fora do contexto. Então, aí por isso que eu preciso de vocês, membros que são técnicos, para me ajudar. Aqui eu mencionei novamente o parecer do IGAN. A respeito aqui da tomada de água. Operação das 4 unidades geradoras. Então, assim, não vou ficar lendo. Falei um pouco daqui, a gente falou da casa de força, da ampliação da capacidade. Menciona aqui o período que vai ser feito, provavelmente, as manutenções programadas. Menciono que o nosso parecer está sendo subsidiado pelo parecer da ABA também. Aí as considerações gerais, onde menciona a competência, né, para estar aprovando esse tipo de empreendimento, que já foi reforçado no parecer da Patrícia. Considerando que os pareceres de outorga solicitados serão analisados pela agência de bacia, né, que já foi o que aconteceu. Considerando os quesitos a serem observados pelo comitê para o exame dos processos de outorga, né, a legislação. Aí aqui eu deixei em amarelo, só porque onde menciona a reunião que a gente fez semana passada, a reunião dessa semana com a apresentação do parecer da ABA e a discussão do parecer da CETOC. Aí aqui eu já vou tirar essa marcação. Aí eu deixei aqui o último parágrafo, que já é padrão, que a CETOC recomenda a aprovação pelo Comitê de Bacia da outorga de direito de uso do processo, na modalidade de autorização para uso de aproveitamento de potencial hidrelétrico, acompanhando os pareceres da URGA e da ABA. Aí aqui eu copiei o parecer da URGA, aí como a gente tinha discutido na reunião passada, aí por isso que eu deixei aqui em verde e amarelo, para saber se a gente mantém, como a gente tinha discutido na reunião passada, que seria apresentar, e aí agora, depois dessa nova discussão, junto com a Patrícia e com a Cristiane da URGA, a gente, a gente replica ele no parecer da CETOC. Nayana da Mosaic, eu sou a favor da gente replicar, porque, né, já está ajustado aí com o que faz mais sentido para condicionante. Entendi que seria o quê? Então, seria excluir... Replicar o... Uhum. E aí, em vez de ser o B, vai virar o A, né? Seria Isso, o verdinho do A. É isso, né? Ok. E aí, vocês acham, então, que eu replico ele aqui no condicionante do parecer da CETOC nosso, né? É isso, Nayana? Ou a gente só faz a adequação aqui no parecer da URGA? Assim, só para eu entender, Daiane, a URGA já mudou. A gente tinha copiado um texto anterior. Então, a gente tem que replicar aí o que está valendo da URGA e que a gente está de acordo com o que foi ajustado, não? Então, o que aconteceu? Na reunião passada, só para você entender,
implantar a estação de monitoramento era a condicionante do IGAM. Aí, na reunião passada, depois de algumas discussões, ficou definido que seria apresentar monitoramento. Só que aí você viu que hoje a gente já fez outro ajuste. Depois da apresentação do parecer da aba. Porque assim, eu entendo que esse quadro aqui a gente não pode mexer, a gente tem que só replicar o que tem da IGAM, certo? E aí a gente, no quadro de baixo, a gente põe a sugestão de alteração da condicionante 3, né? Eu acho, então, eu imaginei algo... Sim, entendi. Então, porque aí a gente só está replicando as condicionantes, né? E abaixo a gente concorda com todas e ajusta a 3. Eu acho que aqui, então, a gente deixa apresentar o monitoramento, que é o que ficou definido na outra reunião, que a Cristiane, que foi a parecerista, concordou. Então, eu vou deixar. Daiane, a gente já tem o parecer do IGAM alterado? Não, né? Não, porque aquele fica... Como é que fica, Cris? Não terei, né? Eu não sei, quando você assina, você tem que pôr tudo de novo. Eles não aceitam alterar. Então, estou conversando aqui com a Cristiane. Como o parecer foi feito no SEI, ela vai ter que replicar o parecer, que ela não consegue alterar porque já foi assinado por ela e por outro técnico do IGAM. Então, a gente não consegue editar. Aí, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que gerar um novo parecer com todas aquelas informações e ela vai fazer essa adequação. Tá bom? Sandra, Cris, eu não entendo os trâmites. Deixa eu ver se para tentar, não sei se vai ajudar ou se vai piorar. No caso, porque o parecer da CETOC, ele não necessariamente tem que seguir o do IGAM e o da aba. Mas a sugestão que eu te dou, ao invés de você gerar um novo parecer, é fazer, tipo assim, uma complementação. Sabe por quê? Porque se você gerar um novo parecer, eu não sei como que é os trâmites, mas assim, dá a entender que aí a gente fez a reunião da CETOC baseado em outro parecer e tá valendo esse novo. Sabe que não, você entendeu? Eu posso fazer um ofício, um memorando. Isso. Que aí você pode até... Isso, sugestão assim, você fala que após a apresentação, assim, gente, eu não de verdade, não entendo nada de outorga, eu estou dando palpite. Mas assim, a sugestão seria que após a apresentação do empreendedor, após a análise da AB, após a análise da CETOC, o IGAM está de acordo e faz essa pequena alteração. Que não altera é uma alteração de texto, né? Não altera isso, no mérito, isso. Porque se você fizer um novo parecer, eu acredito que fica estranho, porque a aba já fez a análise e a CETOC também. Sim, Só sugestão, na realidade, esse quadro aí não pode mexer nele, não, gente. Não, mas eu coloco o quadro já no memorando com a alteração. Porque assim, gente, vamos pensar só num sentido lógico. A gente tinha uma proposta da URGA no parecer, que é o que a Cris tinha determinado na época. Por conta da discussão que a gente teve aqui, que foi alterado. Então, assim, eu acho que a gente tem que manter aqui exatamente como estava, e aí, como proposta da CETOC, que foi consensada com o IGAM, a gente fazer a proposta nova, e depois a Cris só faz o memorando puxando essa discussão aqui. Então, assim, mudou porque a gente discutiu aqui, não foi de uma alteração anterior à nossa análise, entendeu? Então, assim, eu entendo que aqui a gente tinha que trazer exatamente o texto que está no parecer. Não, então tá, eu vou... Até a equipe técnica da aba, né, no caso, a gente entende dessa forma também. Foi por isso que a gente manteve a mesma estrutura, né, da condicionante, o texto ali no nosso parecer, para fazer a alteração após, né, pela CETOC. E aí, aí a gente pode até colocar aqui a sugestão a seguir, já foi consensada com todos, inclusive com a URGA, né? Porque aí realmente chegou numa condicionante melhor do que o que tinha vindo de forma consensada. Já corrigi aqui, agora eu vou incluir ela lá e a gente faz a adequação aqui.
Aí aqui, então, tira essa aqui, né? Coloca só realizar. Deixa só de baixo, né? Aham. Então tá. Então, aí fica desse jeito aqui, né, pessoal? Que é como a gente tinha ficado depois da discussão do parecer da aba com a Cristiane. Aí, só tinha que deixar claro que não é uma condicionante a mais, né? Ficou ali, Alteração da terceira condicionante. Só substituir, né? Então, Porque senão fica parecendo que é uma condicionante Então- além, né? então, acho que eu ponho aqui condicionante. Adequação. Ou alteração, né? Alteração. Coloca antes da caixinha, o Dai. Tipo assim, condicionante de parecer você toca. E dá um enter aqui antes da caixinha e fala assim, você toca e sugere a alteração da condicionante pelo seguinte texto. Da condicionante 3, pelo seguinte texto. Aí fica mais claro. Sugere a alteração da condicionante 3. E as demais a gente mantém, né? Aí pode pôr aqui 3, né? Uhum. Não teria que informar que as demais a gente mantém exatamente igual? Isso, eu vou colocar aqui, então. Acho que tá no item 10 já. Não, o item 10 é a validade. Ó, 11, desculpa. No 11 tem lá que a gente está de acordo. Eu vou. Mas aqui tá falando assim, ó, e as demais condicionantes permanecem inalteráveis. É isso, né, Leandro? Isso mesmo. Deixa eu só. Cadê meu pincelzinho? Quando eu vou fazer a publicação, porque... Pessoal, posso falar? Eu bucho. Pode, Bush, pode falar. Então, como houve aí o IGAN trouxe um processo condicionante, está lá no quadrado, que não pode ser mexido. Então, como houve essa mudança aqui por nós aqui hoje, tem que perguntar se o IGAN concorda. Parece que ele concorda. Se ele concorda, tem que estar aí. E pode haver questionamento na plenária sobre isso. Eu acho que é interessante colocar aí nessa... Onde que você colocou, a gente tem que ver aí que o IGAN está de acordo com a mudança da condicionante tal. Então, tá. Vamos lá. Você toca sugere a alteração da condicionante 2 com... Fica feia com a concordância? Eu acho que está seguindo aí bem com a concordância do IGAN. Concordância ou anuência do IGAN. Ou anuência. Isso. Anuência é bem melhor. Pronto, aí finaliza isso. O IGAN fica tranquilo e a gente também fica muito tranquilo enquanto você toca. Verdade. Apesar da gente só ter isso registrado na gravação, né, Bush? Então, com a anúncia da equipe técnica. Eu vou ser muito sincero, se eu não tivesse na CETOC, tivesse na plenária, eu ia ser um dos que ia falar isso. Olha, tá aí, mas o IGAN concorda com isso? Então, colocando isso aí, a plenária vai estar bem ciente daquilo que vai ser votado lá. Sim, sim. Ótimo. Obrigada. Daiane, Oi? está repetindo o ponto 2 vezes aí, às vezes a gente substitui, tá vendo? Com o seguinte texto, com a anuência da equipe técnica. Aí, peraí. A CETOC sugere alteração. Põe do seguinte texto. Isso, acho que fica melhor.
E se tirar o primeiro IGAN também, de repente não precisa repetir, né? Deixa eu dar condicionante 3 do seguinte texto. Com a anuência da equipe técnica do IGAN. O seguinte, com a anuência da equipe técnica do IGAN. Isso. Ótimo, pessoal. Obrigada. Ô, Bush, Oi. tira uma dúvida minha, Sandra, que eu não sei se é dos demais aqui, que eu também estou aprendendo com vocês. Se a CETOC fizer o parecer e o IGAN for contrário, o comitê, tipo assim, o comitê, vamos supor, chega lá, a plenária delibera e está contrário à decisão do IGAN. Isso não é impedimento, não. Se a plenária aprovar, tá tranquilo, Não, não não é é? impedimento. A Câmara Técnica ela é um braço do comitê. Aham, Ela só dá o parecer dela, mas quem decide é a é a plenária. plenária. Ou pode ser o contrário, até a CETOC aqui ser contrário ao parecer do IGAN. Uhum, Mas se aprovar aqui, não quer dizer que o que está aqui, que a gente certo. aprovou, vai ser aprovado na plenária. A plenária pode, lá sim, questionar algumas dessas condicionantes, sugerir algumas dessas condicionantes, ou Uhum, retirar isso e aí colocar em plenária. Ou entendi. pedir também que esse processo entra em processo de vista ou pede para que esse processo retorne à CETOC para discussão novamente. Isso tudo a Entendi. plenária ela pode sugerir. Isso não Entendi. tem acontecido, tá? Uhum, No Araguari não tem acontecido, que eu me lembre, tá. mas, como se diz, a plenária é totalmente soberana. Soberano. Aí, no caso aqui, a sua sugestão é porque aí fica melhor ainda para o entendimento da plenária, que não está nada contrário ao IGAN, está sendo baseado tudo assim no mesmo entendimento. Agora eu entendi. Obrigada. Ô, Dai, Aqui tá saindo um entendimento da aba, do IGAN e o e nosso da parecer. CETOC. Uhum, Todos os entendimentos aqui estão alinhados. alinhados. Então, creio Entendi. eu que não vai ter problema na plenária. Mas Entendi. pode ser ter algum questionamento aqui ou ali, como sempre tem, mas sempre vai para votação e é muito tranquilo. Beleza, Bush, muito obrigada. Dai, só aí na condicionante 3, no quadradinho, tá assim, letra A, aí depois de reduzida tem um parêntese, só tirar ele. Ah, então tá. Obrigada, viu, Bush? Obrigada, De Bush. nada, dispõe. Daiane, Oi? será que você poderia voltar no item 6 rapidinho? É só tirar uma vírgula e colocar um ponto. Estava olhando aqui. Vamos lá. Item 6. Isso, aí depois do número 473/2024. Aí tem um ponto, né? Ah, verdade. Acho que tá uma vírgula aqui, né? Isso. Bom, então ponto. Não, mas não, acho que vai ter que ser uma vírgula e o atualmente A minúsculo. é. Talvez tire essa vírgula. Ficou melhor? Ficou melhor. Isso. Dai, só tem mais um ajuste de texto também, lá no quadro, lá no começo, no primeiro quadro. Só corrigir a palavra lá, tá? Consultivo é consuntivo, em vez de L é um N. Ai. Uso não. Aqui, ó, vazão solicitada, metros cúbicos por segundo. Uso não consum. Tá? Em vez de ter um L, é um N, né? Isso. Sabe que você escreve texto Perfeito. Assim, né? Isso. Obrigada. Por nada. de automático. Deixa eu voltar lá. Vários pareceres. Aí tá, continuando. A validade 20 anos. Conclusão. A CETOC é favorável quanto ao deferimento com condicionantes do processo. Aí, será que deixa isso aqui? Com condicionantes do processo
Retira Acho que você essa pode colocar, condicionante aí. ou então coloca conforme Retira ao deferimento condicionantes. do processo, Uhum. processo SEI, tá? Não sei se esse aí é o processo SEI. Tem que ter o processo SEI aí, tá bom? Tá bom, deixa eu só copiar aí lá de cima, peraí, rapidinho. Então, vamos lá. Acetona é para conta de defesa dos coisas conceitos. Então, eu tiro o deferimento do processo, eu tiro com condicionantes, né? Isso. Desde que atendidas as condicionantes. Isso, desde que atendidas as condicionantes apresentadas pela URGA. E aí, pela CETOC, como é que eu deixo aqui? Deixo assim mesmo? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu lembrar que os outros pareceres que a gente fez. Eu acho que não há necessidade que todas as condicionantes em cima que foi colocado, você já está pedindo. Ah, você não, desculpa. O parecer, tanto o parecer do IGAN, o parecer da aba, como também o parecer nosso aqui, já está pedindo que seja cumprido. Entendeu? Pode ser isso mesmo, Patrícia? O que você acha, Patrícia? Isso, pode. Pode sim, porque já consta, né? Isso, já consta. Então, você, desde que atendido, você pode tirar isso tudo aí. Já consta. A gente encerra ali em potencial hidrelétrico. Potencial hidrelétrico, isso. Já tem o processo SEI, que já lá define tudo. Tem um processo e tem um processo SEI que define todas já está lá, tudo certinho. Já tem as condicionantes do IGAN, da ABA e da CETOC, então não há necessidade, não. Não, ótimo. E aí cabe esclarecer que a CETOC não tem responsabilidade técnica também. E é isso. Deixa eu salvar isso aqui. Não esquece de colocar em votação, viu, Daiane? Não, vou colocar. Bem lembrado, Buja, obrigada. Então, colegas, aí depois desse formato final aí que a gente está tentando finalizar, vocês concordam? Querem incluir mais alguma coisa? Querem melhorar mais alguma coisa? Eu acho que o texto ficou muito bom, tanto o texto do IGAN ficou ótimo, trazendo as considerações. A própria aba também, o corpo técnico da aba é muito bom, já com os ajustes aí com o IGAN, e o nosso parecer também, para mim, ficou ótimo. Eu, Bucho, quanto o César, nada a considerar aí. Não, eu também concordo, faço as minhas palavras as do Bush também, porque o parecer, tanto o parecer da aba, do IGAN, ficou numa linguagem que, mesmo você não sendo tanto da área, você consegue entender, né? Então, eu acho que isso facilita muito para a gente que não é tão técnico. E eu quero agradecer aí vocês. Então, demais colegas, vocês querem se manifestar? Se não é esse que eu, depois da reunião, eu já vou assinar. Eu vou encaminhar uma cópia para vocês no grupo também e vou encaminhar para a Sandra, que é isso que ela vai na convocação da plenária. Da minha parte está ok também. Eu achei que ficou um trabalho muito bem feito. Foi uma elaboração muito bem feita. Por mim também está ok, Daiane. De acordo, Daiane. Ai, colegas, obrigada, então. Então, esse vai ser a versão final do parecer da CETOC, que vai ser encaminhada para a aba disponibilizar na convocação da reunião da plenária. Então, esse é o parecer que vai subsidiar a votação lá no dia da plenária. E, pessoal, me ajuda aqui com um esclarecimento, por gentileza. Essa votação será na reunião do dia 19 de novembro? Ou... Não, eu acho que é dia 13, Regis. Dia 13. Dia 13 de novembro, Regis. Tá travando para mim. Vai ser obrigado. Regis, eu não consegui te ouvir. Não sei se alguém conseguiu.
É que travou o Regis. É, Ele repete. perguntou se Não, vai eu ser só na próxima reunião. agradeci pelas informações. Então, dia 13 de novembro, né? Isso. Que é o que está na convocação, que a Sandra só ficou depois de confirmar para a gente se ela vai ser online ou se ela vai ser presencial. Isso, pessoal. Essa decisão, ela cabe à diretoria, né, do comitê. O Bush também faz parte. A gente já indagou ao Silvio, a gente está aguardando o retorno dele, tá? Se vai ser presencial ou online. A gente já está até com a pauta montada, tudo ok, mas a gente precisa da decisão, né, do retorno dele para informar para você se ela vai ser online ou se ela vai ser presencial. E antes do Vivaldo falar, eu queria só fazer um esclarecimento que isso vai servir para ele e para a Robéria. O que acontece? A gente está acostumado, Robéria e Vivaldo, nas reuniões da plenária, só para vocês entenderem, agora que o nosso parecer foi finalizado, eu vou assinar, vou encaminhar para a aba, que é esse que vai ser julgado no dia da reunião, que vai ser apreciado. O que acontece? Como é que vai funcionar essa dinâmica? Vai ser feito, vai ter um momento para o empreendedor fazer uma apresentação. Então, como na reunião nossa passada, a Robéria fez ela não fez a apresentação, daí a gente perguntou, vocês vão ter alguma coisa em PowerPoint, alguma coisa nesse sentido? Vocês realmente fizeram uma apresentação normal mesmo, de boca? A nossa sugestão, e isso até porque a gente está acostumado com esses tipos de processos nas reuniões, é vocês fazerem uma pequena apresentação. Nada muito extenso, tá? Tudo muito conciso, com uma linguagem de fácil entendimento. Por quê? Porque os demais membros do comitê, eles são pessoas de diversas áreas. Então, assim, e são pessoas que vão fazer diferença na votação do seu processo, tá bom? Então, geralmente é uma apresentação assim, estourando 10 minutos, uma coisa muito sucinta. E a dinâmica é o quê? É vocês fazerem a apresentação, e o segundo momento vai ser a apresentação do nosso parecer da CETOC, tá bom? O IGAN não faz apresentação, mas ele vai estar lá presente, porque depois da apresentação do nosso parecer da CETOC, vai ser colocado para apreciação da plenária e provavelmente alguém vai estar questionando alguma questão técnica para vocês, ou alguma questão mesmo para o próprio IGAN, tá bom? Tá bom. Aí fica à vontade, Vivaldo, para falar. Minha dúvida seria justamente como a reunião pode ser presencial, se a gente, como empreendimento, teria que estar presencial. Essa que é a minha dúvida. Geralmente é sim. Tá. Sim. Tá Tá bom? bom. Eu só precisaria só do apoio de vocês, assim, por causa de, assim, a gente consegue, mas só para a gente organizar uma agenda, de deslocamento, né, que eu estou no norte de Minas, então, assim, voo, às vezes é complicado, e a gente está num período de chuva, eu tive alguns problemas por aí recentemente aí, porque acaba que a gente chega no aeroporto, cancelou o voo, aí perdi reuniões, enfim, só para a gente ter esse time aí, porque qualquer coisa eu vou uns 2 dias antes para garantir, entendeu? A presença, enfim, é só ter, como vocês conseguirem avisar com o máximo de antecedência aí, se vai ser presencial, seria bom para a gente, entendeu? Certo, Vivaldo. Essa questão aí de informe, como que ocorre? A gente, agora que a CETOC ela já encaminha o parecer, então a gente já vai estar de posse, né, da documentação necessária para enviar a convocação. A convocação pelo regimento interno, quando a plenária é extraordinária, que é o caso dessa plenária, são 5 dias úteis, até 5 dias úteis. Então, assim, quando a gente receber do presidente a assinatura da convocação e da pauta, a gente já starta, né? Mas, assim, a gente tem até 5 dias úteis para fazer a convocação. Então, eu não tenho como eu te falar que vai ser antes ou não, porque a gente precisa desse retorno, tá? Não, aí tá Mas tranquilo, tá tranquilo. tá? Eu olhei no calendário aqui, aí no caso a gente está falando que você tem, seria até dia 6 para fazer a convocação, aí 7, 8, 11, 12 e 13. Porque realmente meu receio, como se diz, é aprendizado, né? Eu estou no norte de Minas, o avião aqui é tec, então assim, se as condições climáticas realmente não tiver favorável, ele não levanta voo, entendeu? Então assim, é um pouco diferente você estar em Confins, que você vai para São Paulo e pode estar com a condição, em outras palavras, choveu, fez neblina, a chance de cancelar o voo é grande, entendeu? Então assim, é só para mim ter esse time, para mim, nesses 2 dias antes, eu me programar para comprar a passagem antes, para não ter no dia não ter essa ocorrência, entendeu?
Mas Não, obrigado, aí tranquilo, dá tempo mesmo. imagino. Obrigado. E também a gente tem a hipótese também de ela poder ser online, né? Dependendo da decisão da diretoria, tá? Aí Tá se for bom. online é tranquilo também para você. Online já é mais tranquilo. Mas eu aguardo a convocação aí, eu alinho com o pessoal, com a Robélia, com o pessoal que nos fez esse estudo para também estar presente. Ótimo. Pessoal, está aberto aí para outros assuntos. O que eu tinha para falar, realmente, eu acho que eram alguns pontos que eram importantes, eram esses. Fica à vontade aí para vocês se manifestarem. Se ninguém for manifestar, eu quero fazer uma colocação, Dai. É o seguinte, pessoal, a gente vai depender, a gente sabe, né, que há entrada de processo de outorga, né, a qualquer instante, sempre que há essa entrada, a gente recebe os processos e atendendo às instruções normativas do IGAM, as legislações, a gente tem 60 dias para deliberar, então fica um pouco apertada a nossa agenda. Mas eu não sei se a gente vai ter reuniões, né? Se vai entrar processo agora ou não e tal. Mas o que eu preciso deixar com vocês aqui para ver se a gente pode combinar da seguinte forma. A Day, ela é nossa coordenadora também do grupo de acompanhamento contrato e gestão, né? Que faz a análise dos nossos indicadores. E um dos subindicadores de subitens fala o seguinte, que a gente tem que cumprir com a quantidade de reuniões programadas. No final do ano, a gente apresenta um calendário que é aprovado na plenária, e esse calendário ele traz somente reuniões ordinárias. O que significa? Que a gente precisa fazer essas reuniões ordinárias, se estiver no calendário, desde que tenha pauta para isso. Se não tiver, eu justifico. Só que o que está acontecendo? A gente colocou lá na CETOC, no calendário do ano passado, que a gente chama de planejamento anual de atividades, a gente colocou 4 reuniões, a gente fez até mais. Só que nós não fizemos ordinárias. Por quê? Porque a CETOC ela anda de acordo com a entrada de processo. Então, eu queria verificar com vocês, a gente tem previsto uma reunião ordinária da CETOC para ela ocorrer, deixa eu só perguntei para as meninas aqui, mas dia 7 de novembro, essa ordinária. Só que se não tiver entrada de processos, às vezes não justifica essa reunião para vocês, né, que tem outras demandas. Então, o que eu queria ver? Se vocês estão de acordo, o que eu pensei? Eu questionei o IGAM falou que não vê problema nessa questão, de quando a gente for aprovar o calendário da CETOC, porque a gente faz 4 reuniões da CETIL, 4 da CETEPLAN e 4 da CETOC. Tem que ter um calendário. Então, eu pensei na CETOC, a gente colocará apenas reuniões. E aí, quando a gente for elaborar, daí o relatório que a gente elabora para o IGAM, de execução do programa de trabalho, aí a gente explica que na CETOC a gente não está trazendo o termo ordinário porque ela trabalha de acordo com a entrada de processo. Por quê? Porque aí a gente não precisa de ter o trabalho de ficar se desgastando em tantas justificativas, né? Então, eu queria ver se a CETOC concorda da gente não estabelecer o ordinário e extraordinário, a gente só colocar assim, reuniões. A gente coloca 4. Porque aí a gente não precisa ficar justificando, não fez ordinária porque teve a extraordinária, né? É por esse motivo. Até, Dai, quando você foi ler, eu vi que você falou assim, a reunião ordinária. Ela estava como ordinária mesmo, só que por conta da convocação, a gente tem que obedecer o rito do regimento interno. Ele é mais curto, porque senão não dá tempo da gente deliberar esse processo de outorga dentro de 60 dias, né? Então, esse é o motivo. Aí eu queria ver se vocês estão de acordo quando a gente for aprovar o calendário, vai manter 4 reuniões, mas a gente não vai colocar a palavra ordinária. E aí a gente vai explicar o motivo que é devido à entrada e ingresso de processo de outorga. É claro que não tem limitações, né? A gente pode fazer quantas reuniões necessárias forem. Então, assim, eu estou falando aqui para vocês hoje que a CETOC, ela caminha de acordo com a entrada de processo, mas não necessariamente. De repente, vocês sugerem uma apresentação, sugerem uma capacitação, nada vai impedir, apenas só tirar a palavra ordinária para facilitar o nosso trabalho em relação ao cumprimento dos indicadores. Não, Sandra, eu também particularmente até prefiro, porque é muito dinâmico, né?
Você vê, Isso. tem meses que não tem processo, e depois tem meses que tem. E realmente, eu falei assim, gente, parece que eu tinha lido ordinária. E aí, Tá quando certo, você não tá enganada, não. Só que aí veio aquele estalo lá na nossa secretaria executiva, a Lírio, que eu já agradeço, né, pelo zelo dela e da Laís aí com tudo. Aí, ó, mas lá tem aquele prazo. E aí lembra, a gente até colocou no manual e tudo, aí a gente falou, não, então pode voltar ao normal aí, porque a gente tem que seguir o regimento interno. Ó, a Nayana precisou sair, mas ela deixou registrado no chat que ela concorda também. E os demais membros que estão presentes, Bush, seu Ivo, Leandro. Sim, eu estou de acordo. Também estou de acordo. Realmente, né? Não dá para... Estou de acordo. O Regis também De concorda. acordo também, por mim tudo certo. Não. Sem prejuízo de nada, tá, pessoal? É só porque se tiver a palavra em ordinária lá, ela não aconteceu, tem que ir lá e explicar, ó, não aconteceu ordinário porque entrou processo de outorga. Então, assim, nada que não seja passível de ser feito, mas eu acho que otimiza mais o nosso trabalho, sabe? Sandra, e aí, obrigatoriamente, a gente tem que reunir no mínimo 4 vezes anualmente, é isso? Isso. Que Isso tem foi essa. antes Ó, que eu não tenha pauta. foi até bom você ter falado isso, o Leandro. Não pensei, nossa, obrigada. De repente, até surgiu uma ideia aqui, o Leandro. Nossa, muito obrigado, Leandro. Realmente. O que a gente pode colocar também, se vocês concordarem, é CETOC. A gente coloca assim, calendário de acordo com a entrada de processos de outorga. Porque aí, se entrou, a gente faz. Se não entrou, nossa, Leandro, valeu. Isso É mesmo. o que eu pensei, porque senão É. ficaria obrigatório as 4 reuniões. Só que aí, por exemplo, no caso, vamos supor, a gente colocou 4, aí a equipe do IGAN não encaminhou nenhum processo, a gente justifica, né? Olha, foi previsto 4, mas assim, é bacana essa colocação. Como é que eu faço previsão de uma coisa que não depende de mim, né? Depende do IGAN. Aí, então, se vocês concordarem, a gente pode colocar dessa forma, colocar aqui que as reuniões da CETOC serão definidas de acordo com as demandas dos processos. A não ser que vocês queiram pensar aí alguma reunião para fazer alguma capacitação, aí a gente pode marcar também, fica a critério da CETOC. Não, com relação a essas capacitações e tudo, depois a gente pode ir discutindo com os meninos que são mais técnicos, faz esse levantamento também. Se for caso, a gente depois comunica você. Eu acho que não tem prejuízo nenhum. Nenhum, é igual eu falei para vocês. Se tiver necessidade de fazer 15 reuniões e tiver pauta, podemos fazer sem prejuízo algum. Mas se eu colocar lá 15 reuniões e eu não fizer, eu tenho que ter justificativa para cada uma que eu não fiz. Não, beleza, então, gente. Agradeço. Leandro, brigadão. Muito bacana essa sua colocação. Imagina, Sandra, eu que agradeço. Então, pessoal, mais alguma colocação? Aproveitem, esse é o momento. Senão, a gente vai dar por encerrada a reunião. Só a última colocação, agradecer a todos aí, né, e parabenizar pela reunião, bem produtiva, bem assim, direta, e agradeço a todos aí pela colaboração, né, me agradeço a explicação aí do CETOC aí, como funciona a plenária, foi bem esclarecedor aí. Então, seguir para essa etapa aí com o parecer, mas agradeço toda a equipe técnica aí, realmente foi assim, fantástico esse processo de outorga, né? Eu falo pelo tempo hábil aí tanto do IGAN como da URA de Uberlândia, né? Não conhecia a URA de Uberlândia. Todos os colaboradores, deixo aqui meus agradecimentos lá de lá, são super solícitos, uma educação ímpar, isso chama muita atenção para a gente, sabe? Do empreendimento que vai tirar uma dúvida e é muito bem recebido. Então, deixa assim meu agradecimento aí à URA e toda a equipe técnica, aí tanto do comitê, como da CETOC, como o Reginaldo aí da FIENG, enfim, todos aí por esse apoio aí. Deixei meus agradecimentos. Muito obrigada, Vivaldo. Então, gente, vamos encerrar nossa reunião agora às 10h25. E aí, Sandra, daqui um pouquinho eu já assino e encaminho para você. Combinado, Thay. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por vocês terem tirado esse tempinho e estar participando com a gente, ter contribuído tanto na reunião, tá bom? Até a plenária aí. Até, pessoal. Tenham um bom dia. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Obrigado a todos. Bom Tchau, dia. obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.